Mais um episódio aqui do nosso podcast Carreira e Negócios. E quando você pensa assim em carreira, qual será a melhor carreira? Empreender? Ir para o mundo corporativo? Ir para consultoria? Ir para conselho? Essa é uma pergunta que não tem uma resposta certa, depende muito do momento que você está. A gente vai explorar muito isso aqui com um dos grandes especialistas em segurança da informação, né, Carlos Costa. Carlos, muito obrigado por você estar aqui com a gente, cara. É um prazer aqui contar com a tua experiência. Jorge, para mim é um prazer, é uma delícia poder ter essa oportunidade de estar conversando contigo. Você sabe da admiração que eu tenho pelo seu trabalho, pela sua experiência, enfim, por estar nesse momento de vida em que você está compartilhando, né, tudo que você viveu, aprendeu. Então, para mim é uma honra e uma grande oportunidade estar aqui e poder compartilhar um pouco com o seu público aí. Ô Carlos, vamos começar falando um pouquinho de negócio, depois a gente vai para a carreira. Eu sei que você passou por grande empresa de varejo, a gente trabalhou junto em grande consultoria, eu sei que você foi para o Vale do Silício, tirou um sabático, depois você volta e vai para o mundo das startups, né? Então, você tem várias experiências, mas vamos começar. Qual é o seu negócio hoje? O que você está fazendo? Então, Jorge, hoje eu tenho uma consultoria, né, a JC Advisor, que eu sempre caracterizo ela muito como uma boutique, mas na verdade ela, dentro do conceito moderno, quando a gente fala hoje, ela é no fundo, quando eu criei a empresa junto com meu sócio, Marco Julião, o conceito que está por detrás dela é um grande ecossistema, né? Então a essência e o primeiro negócio que nasceu desse ecossistema foi a consultoria em si, mas quando a gente pensou esse negócio, e aí eu já vou resgatar algumas coisas que a gente pode puxar muito nesse papo aqui. A ideia que está por detrás desse negócio, ele surgiu até antes da minha ida lá para aquele sabático, onde a gente sentou algumas mentes brilhantes aqui da área de cybersecurity no Brasil. Eu sentei com um conjunto de amigos, o Marcos Leão fazia parte, e a gente começou a pensar o mercado de cibersegurança do ponto de vista do que impactava esse mercado. E a gente começou a discutir o que seria. A gente tinha um conceito na época na nossa cabeça, que a gente chamava de Security Hub, e que a gente pensava coisas que seriam um conjunto de empresas que seriam fundamentais para impactar esse mercado. E a gente idealizou ali naquele momento uma série de empresas que seriam fundamentais para esse desenho desse ecossistema. E hoje é isso que eu venho procurando implementar. Óbvio que o primeiro ponto, quando eu retomei esse projeto há 5 anos atrás, foi começar pela consultoria, né, que digamos que é a essência, porque tudo começa, se a gente pensar do ponto de vista do cliente, a primeira coisa passa a partir de você entender a necessidade do cliente. A consultoria é essa porta de entrada, né? E o que a consultoria faz? A consultoria hoje quando você chega num cliente, você precisa entender o que ele está necessitando, né? Então, a consultoria ela tem alguns serviços que são essenciais. Os chamados assessment, você vai diagnosticar ali o nível de maturidade do cliente, você vai ajudar ele a formar um plano estratégico para os próximos anos, você vai entender como que está o gap, qual que é a necessidade que ele tem e ajudar ele a formular o plano e o que ele precisa fazer dali para frente para contratar. Vou dar alguns exemplos práticos, por exemplo. Uma necessidade muito grande do cliente hoje é entender o que é que ele já tem em termos de investimentos feitos em segurança e como de fato está o nível do que ele investiu, a eficiência dessas tecnologias ou desses processos que ele tem, dessa estrutura organizacional que ele montou, essa eficiência e o quanto de fato ela está adequada e o que precisaria ser ajustado pensando num modelo razoavelmente eficiente para hoje e para frente, né? Tá, então se a empresa fosse... se os teus clientes hoje fossem uma pessoa que está desconfiada que tem algum tipo de doença, é como se ele fosse no hospital fazer uma série de exames para ter um pouco desse diagnóstico do que pode ser, onde pode ter ponto de vulnerabilidade, né? É o clínico geral, né? É o médico que vai fazer o diagnóstico, ou seja, vai olhar para
vai olhar para aquele paciente que está chegando ali, entender de fato qual a necessidade dele, o que é que ele pode ter e fazer os devidos encaminhamentos. Por isso, quando a gente pensa no ecossistema, a consultoria é essa porta de entrada. Ela vai olhar aquele paciente e vai entender tudo o que ele necessita. E aí, por isso que o conceito do ecossistema é muito importante, porque a partir daí ela começa a fazer os direcionamentos. E aí, cada uma das outras empresas que compõem esse ecossistema é que vai lidar especificamente com cada um desses direcionamentos, né? E vai tratar essas especificidades aí. Mas aí é só entrevista ou tenta ver se tem brecha na segurança? Não, todas as coisas, né? Entrevista é um dos métodos, quando a gente pensa no assessment, por exemplo, a entrevista compõe isso, mas óbvio, hoje em dia, quando você vai avaliar uma empresa, tem vários mecanismos. Você tem ferramentas, por exemplo, você faz coisas como que a gente chama avaliação da superfície de ataque, você pode fazer os chamados testes de intrusão, os pen tests, onde você vai avaliar uma aplicação, você vai avaliar a infraestrutura. Você tem diversos mecanismos hoje para que você entenda como é que é a exposição ao risco que um determinado cliente tem. Então isso é feito tanto do ponto de vista de você fazer entrevistas, entender do ponto de vista interno como o cliente está, como também você submeter ele a ferramentas, a uma série de coisas também para você conseguir olhar tudo que ele tem em termos de infraestrutura, tecnologias, etc., como é que se encontra isso, essa robustez tecnológica dele, né? Tá, e assim, para a empresa que é empresa digital, você saber se está vulnerável ou não a algum tipo de ataque é fundamental, né? É fundamental. E você imagina também que hoje em dia, como está tudo na cloud, né? E aí, por exemplo, um grande desafio hoje é que, como a maioria das empresas migrou para cloud, fazer essa avaliação na cloud não é tão simples, porque quando você tinha isso tudo no ambiente on-premise, você tem uma facilidade maior, às vezes, de fazer essa avaliação. Hoje em dia, no ambiente de cloud, você precisa que o cliente também te dê visibilidade sobre essa cloud dele para você fazer essa checagem. Então, você precisa muito de uma colaboração do cliente para você conseguir olhar para dentro dessa cloud e fazer o devido diagnóstico, né? E qual é o tamanho dos clientes, assim, dessas empresas? Assim, a gente está falando empresa de que porte? No nosso caso, a gente atende desde as maiores empresas do Brasil a também empresas de médio porte. Em geral, são as principais empresas do país, do mercado financeiro, do mercado de saúde, do mercado de serviços. Enfim, a gente termina lidando com as maiores empresas do país. E aí, em linhas gerais, né, quando você faz o assessment, quais são os problemas assim, mais frequentes que você percebe nessas empresas? Olha, Jorge, depende muito, óbvio, né? Quando a gente aí a gente vai precisar estratificar um pouco, né? Por segmento de mercado. Por exemplo, se a gente pensa no mercado financeiro, óbvio, né? O mercado financeiro é o mercado que mais investe, então você vê os números aí recentes da própria Febraban falando em 3 bilhões de investimento por ano em segurança da informação, etc. Você pega os grandes bancos, tem uma cultura, uma maturidade, etc. Se você pega as fintechs, por exemplo, você já vê baixa maturidade de segurança, ou seja, empresas... e aí o mais comum que você encontra é empresas que estão ali num ritmo muito frenético de desenvolvimento, mas ainda com baixa maturidade. Então é comum você chegar... Os caras estão ali super empolgados com aquelas tecnologias que eles estão desenvolvendo, mas você não encontra ainda áreas de segurança, de cyber muito bem estruturadas. Então, muitas vezes na empolgação, os caras estão gerando código, mas muitas vezes não tem ainda a cultura de desenvolvimento seguro implementado, e muitas vezes esses códigos não estão sendo desenvolvidos com o conceito de você ter, de fato, seguir todas as melhores práticas colocadas, e muitas vezes você não tem nem a própria área de segurança 100% estruturada. Só estou ficando muito preso no segmento financeiro porque é o que mais investe, então a gente está falando de mais maturidade. Se você vai para outros segmentos... Só ver se eu entendi aqui, né? Então você está falando, um app de um banco, de um banco desses digitais, fintech e tal, você está falando o seguinte, olha, se eu tenho um banco digital, eu deveria ter primeiro um padrão para codificar, obedecendo certo princípio, você está chamando aqui das práticas. Você está de melhores práticas. Eu deveria ter uma área que estivesse olhando isso, eu deveria ter uma cultura que fomentasse tudo isso, né? Exato. O que acontece muito hoje é assim, você tem empresas que são plataformas, né?
Muitas vezes, dependendo da oferta que está sendo feita, muitas vezes você está contratando plataformas de mercado que já tem uma certa consolidação, e quando você contrata essas plataformas, você já traz empresas que têm uma maior maturidade e um maior nível de investimento. Então, dependendo do que você, por exemplo, uma empresa de varejo que resolve montar um banco digital, ela não vai desenvolver as suas próprias aplicações nesse sentido, ela vai no mercado e contrata uma plataforma de Bank as a Service, por exemplo, então ela já herda coisas nessa plataforma, já vem ali dentro toda uma série de práticas de segurança, etc. Ela consegue herdar coisas que, em geral, já tem boas práticas de segurança implementadas. Mas, às vezes, a gente está falando de fintechs mais específicas, que podem estar surgindo ali para explorar determinados nichos de mercado, do mercado financeiro, de créditos, disso, daquilo, seguros, etc., e que eventualmente não tem esse poder de fogo, de já estar contratando plataformas, etc. E aí você pode, nesses casos, estar se ressentindo mais de uma baixa maturidade de segurança e de uma necessidade de investimento maior. E às vezes só ao longo das rodadas de investimento que essas empresas vão ganhando mais fôlego financeiro que você vai conseguindo elevar essa maturidade. E você falou das empresas grandes também, né? A empresa grande provavelmente já deve ter uma área e tal, né? Sim. Aonde que você vê os problemas assim das empresas maiores? É diferente a natureza? É diferente a natureza, por exemplo, dependendo das empresas grandes, você às vezes tem a questão, quando você tem os grandes bancos e você tem muitas operações, existe muito a questão do antifraude, né? Assim, são bancos muito assediados do ponto de vista de fraudadores. Se a gente pegar os bancos que têm os internet bank, uma série de coisas, você precisa de muito investimento, você está lidando com milhões de correntistas aí com grandes operações, e que o tempo inteiro você precisa estar sempre ativo para todas as coisas que envolvem operações aí de antifraude. Então requer o tempo inteiro, a gente já falando de biometrias, de autenticação, de N coisas que você tem uma necessidade muito grande de estar investindo o tempo inteiro em ter uma boa experiência do usuário para que isso não seja um problema e, ao mesmo tempo, garantir um nível de segurança adequado. Então, você sempre tem um trade-off e uma necessidade de estar investindo e garantindo esse tipo de cenário. Muitos desses bancos estão vivendo hoje o momento da transformação digital, de sair do ambiente legado dentro de casa para a cloud, então também estão passando por essa transformação interna, e aí estão passando por investimentos e a necessidade de se adequar a esses novos ambientes e precisando fazer investimento e comprar novas tecnologias e lidar com isso, né? E tem sempre também todas as questões culturais envolvendo a necessidade de você ter colaboradores bem treinados e evitar a todo momento que você possa ser vítima de algum tipo de situação em que você tem algum tipo de ataque direcionado que pode vir através de um colaborador, um ataque de phishing, coisa do gênero, onde alguém abre um e-mail e de alguma forma pode ter acesso às suas instalações, o vazamento de credenciais, coisas que envolvem ataques direcionados que você tem que estar sempre alerta e sempre se mantendo ativo nesses casos. E você falou várias vezes em cloud, né? Cloud é mais seguro ou menos seguro? Olha, eu sempre sou um grande defensor da cloud, porque eu acho que a cloud democratiza a segurança. Porque imagina que quando você vai para essas as grandes plataformas hoje, Google, AWS, Azure, etc., você tem, imagina que no passado você tinha um modelo onde cada empresa individualmente precisava fazer todo o seu investimento em segurança, comprar as tecnologias, e então assim, na hora que você concentra isso em grandes players e eles têm uma capacidade de fogo, um poder muito maior de organizar, de estruturar isso, você tem, no meu ponto de vista, um aliado muito maior para você conseguir ter ambientes muito mais seguros e permear mais a sociedade como um todo em termos de elevação do nível de segurança. O grande problema e o grande X da questão é quando o cliente não entende o mecanismo de compartilhamento de responsabilidade entre o service provider da cloud e a parte do cliente.
Porque ir para a cloud não significa que você entregou para Deus e está tudo lá na cloud, eu não preciso me preocupar mais com nada. E aí é onde mora o perigo, né? E muitas vezes os clientes confundem isso, né? Eles entendem que está na cloud e eu não tenho mais responsabilidade sobre nada, a cloud vai proteger tudo. E nessa hora, onde você não entende o que é seu papel e o que é o papel do service provider, é aí onde muitas vezes, né, nesses detalhes que mora o perigo. Você tem de entender realmente qual que é o seu papel, o que é que está sob sua responsabilidade, o que é a responsabilidade do service provider, e entender que tem coisas que mesmo você tendo ido para a cloud, você precisa gerenciar, você precisa acompanhar até onde vai o limite da responsabilidade do service provider e ter, de fato, uma gestão sobre esse ambiente, né? Uhum. Eu acho que, em geral, o ponto é esse, mas o benefício da cloud é muito maior. Você está falando assim, como se eu fosse no hotel, né? E aí eu tenho aqueles cadeados eletrônicos para guardar no cofre o dinheiro. Eu posso ter um hotel que eu não tenho nada, que eu vou botar o dinheiro debaixo do colchão, né? Uhum. Então você fala, olha, logicamente o cadeado eletrônico é mais seguro se eu souber configurar e travar o cofre ali, né? Se Exato. eu não souber fizer isso e botar o dinheiro dentro do cofre, talvez fique até mais vulnerável do que o cara que botou debaixo do colchão e ninguém tá esperando. Né? Exatamente. Não adianta ter um cofre, quer dizer, o cofre está ali à sua disposição, tem todos os mecanismos, mas se você não ler as instruções, não entender como é que você configura, como é que você seta a senha, como é que você, enfim, né, qual é a regra para a utilização, simplesmente porque tem um cofre eletrônico, bonitinho, cheio de LED, com uma série de coisas, você achar que simplesmente botou o dinheiro lá, fechou a porta, e aquilo não está suscetível a nenhum mecanismo, ou simplesmente botar aquilo de uma forma descuidada, não significa que seu dinheiro está melhor protegido, né? Então, é um pouco esse cenário. Então, normalmente, onde mora o perigo é isso. Então, você, de fato, tem que ter uma boa administração do seu contrato. Mas hoje, assim, eu já acompanho no meu dia a dia hoje várias empresas que estão realmente 100% na cloud, que usam boa parte das ferramentas disponibilizadas por essas plataformas e que tem uma boa gestão de segurança. Então, eu considero isso muito benéfico para o mercado. A gente trabalhou junto, né? Assim, numa das maiores empresas de tecnologia do mundo, né? E você era o cara de segurança da informação e tal, né? Então, uma sumidade. E a pergunta assim, como que você adquiriu esse conhecimento? Você fez um treinamento? Aonde que a pessoa aprende esse skill? Isso é bem legal, Jorge, isso. Porque, na verdade, assim, segurança da informação é uma coisa... Na minha época, né, eu sou das antigas, aí sem querer entregar a idade, né? Quer dizer, a minha formação, eu sou formado em ciência da computação, então, cara, eu sou formado na década de 80, né? Na época em que segurança da informação, para você ter uma ideia, não era nem uma disciplina dentro do curso de tecnologia da informação, né? Hoje em dia, felizmente, a coisa evoluiu tanto que você tem até graduação de ciência da computação. Quer dizer, de segurança da informação. Hoje, o profissional que se interessa por essa área, que gosta, que sente o interesse, e aproveitando já dando uma informação super relevante, existe um déficit de profissional absurdo no mundo, né, para a área de cybersecurity. No Brasil, tem várias estatísticas aí, é difícil a gente precisar. Tem gente que fala em 300 mil vagas só no Brasil abertas nessa área. Globalmente são milhões e milhões de vagas assim, à disposição, faltando profissionais. Não sei exatamente precisar qual é o número exato, mas assim, são milhares e milhares de vagas disponíveis. Mas hoje em dia, você já consegue, aqui em São Paulo, você procurar aí no Google, você vai ver diversas universidades oferecendo graduação, cursos de tecnólogo, cursos de graduação, uma série de coisas para segurança da informação. Na minha época, lá nos anos 80, você fazia um curso de ciência da computação e você tinha disciplinas de rede de computadores, de infraestrutura. Então, você começava, na verdade, estudando a parte de tecnologia, de conectividade, uma série de coisas. Normalmente, o profissional começava se interessando mais por essa parte e, aos poucos, ele ia, com base nesse conhecimento, se aprofundando e fazendo cursos específicos e se interessando pela área. A minha trajetória é bem peculiar, a gente pode falar um pouco sobre ela aqui. Mas isso foi, ao longo do tempo, se modificando, né?
e aí foram se criando cursos de pós-graduação, foram se criando as especializações, enfim. E hoje você realmente, de fato, consegue ter toda uma carreira dedicada para isso, o profissional consegue se formar, então tem muita coisa voltada só para esse mercado. Mas isso é tudo muito recente, você não acha nenhum profissional de segurança da informação com mais de 30 anos, por exemplo, dedicado só a isso. Então, tudo isso é um advento recente em termos de profissão, né? Todo mundo começou a trabalhar só dedicado a isso, normalmente você tem aí 30 anos de dedicação a esse tema especificamente, pouco mais do que isso, né? No geral, todo mundo veio de uma formação de tecnologia da informação e foi migrando, ou de outras formações e foi migrando até de auditoria, de outras coisas. Então tem muito essa característica, né? No geral. E você, quando que você teve contato? Então, no meu caso, eu falei que o meu caso é bem peculiar pelo seguinte, enfim, sou um profissional de ciência da computação, me formei, tive a minha carreira típica de ciência da computação, então eu comecei, né, como era antigamente, você era programador de computador, analista de sistema, depois gerente de tecnologia da informação, e no meu caso, o que é que aconteceu, né? Eu estava ali, me tornei CIO de uma empresa, e estava de forma até bem engraçada ali na virada para o ano 2000, ali, em pleno bug do milênio, ali, né? Enfim, gerenciava uma operação, uma grande operação no Brasil, aí, no operador logístico, dos maiores atacados. E a gente teve um desafio tecnológico, a gente precisava implementar mobilidade para uma força de venda de mais de 2.000 vendedores. E na época a gente usava, você chegou a ouvir, lembra de um dispositivo chamado Palm Pilot? Eu Aquele tive. dispositivo Palm Pilot, então a gente tinha de entregar para cada vendedor aquele dispositivo Palm Pilot, fazer os caras se conectarem na rua para transmitir pedido de venda remotamente para a central, né, para poder fazer os pedidos, fazer os caminhões e distribuir as mercadorias nos pequenos lojistas do Oiapoque ao Chuí, etc. E naquela época a gente já se deparou com necessidade de questões de segurança, porque a gente precisava garantir que ninguém conseguia ver os preços, a lista de preços desse atacado, que um outro vendedor não ia conseguir se conectar, ter acesso a essas informações. Um monte de questões já. Esse cara se conectava numa linha, naquela época, enfim, a linha telefônica era um modem de conexão, o cara se conectava. Então, ali começou, na hora que a gente precisou desenvolver isso dentro de casa, a gente começou a se deparar com uma série de questões de segurança. Tinha um time super competente para isso, né? Um time técnico interno. E quando a gente foi obrigado a desenvolver esse produto, a gente precisou mergulhar nas questões de segurança da informação. Precisamos pedir ajuda, chamar gente de universidade, especialista no assunto. E ali começou esse tema de segurança a brilhar os olhos de todo mundo que estava envolvido, né? O meu líder de redes, que se apaixonou pelo tema, eu que me apaixonei pelo tema. E ao final, quando esse projeto, né, foi a campo, foi um sucesso e tudo, a gente viu que a gente tinha criado um produto. Aquilo ali simplesmente não resolvia, aquilo ali era um produto que tinha aplicabilidade, aquilo podia ser vendido, outras empresas no Brasil podiam usar aquilo. E ali surgiu a ideia de que a gente podia, em torno daquele produto, montar, na verdade, uma empresa de segurança. Que se a gente tivesse um investidor, tivesse gente que entendesse que aquilo ali tinha rotinas criptográficas, tinha uma série de coisas. Naquela época estava surgindo os primeiros internet bankings no Brasil, né? Bradesco tinha lançado, uma série de bancos tinham lançado seus internet banking há poucos anos atrás. Já começavam a surgir os primeiros ataques, uma série de coisas. A gente terminou criando, né? Enfim, fizemos lá um business plan rudimentar lá. Um dos donos da empresa que eu trabalhava topou investir nessa empresa. E em 2001, eu criei, junto com a pessoa que gerenciava o time de redes lá da empresa, meu sócio, e com esse investidor, a gente fundou uma empresa que chamava Open Communication Security, OpenCS, e eu vim para São Paulo para ser o CEO dessa empresa. E a partir daí, desde 2001, mergulhei completamente no mundo de segurança da informação
e desde então aí já são 22 anos só dedicado a esse mercado. E essa empresa você pode caracterizar como se fosse uma startup, né? Foi uma startup. Não existia o nome ainda, mas era uma startup. Eu até brinco que naquele tempo é o que eu chamo de empreendedor raiz, né, Jorge? Porque naquele tempo, hoje em dia é muito cool você ser empreendedor, né? Eu lembro quando a gente batia na porta dos grandes bancos, né, para vender, as pessoas torciam o nariz para a gente. Ninguém queria pensar em usar um produto de uma empresa brasileira. A gente era mal visto. Pô, essa empresa não vai existir daqui a um ano. Por que eu vou pegar o meu internet bank e botar um produto desses caras aí? Quem que vai acreditar nesses caras? A gente teve algumas sacadas que foram super importantes. Hoje em dia a gente está muito nesse ecossistema de conselhos, né? E vou te dizer, a gente criou uma coisa que a gente não tinha a menor ideia do que a gente estava criando, mas a gente criou hoje o que seria hoje um conselho consultivo. Para quebrar resistências, a gente chamou um dos principais professores da USP, da área de segurança, 2 professores da Unicamp, criamos um conselho e vamos pegar esses caras aqui e eles vão nos ajudar a quebrar um pouco de resistência, né? Esses caras são sumidades nessa área e eles vão ser nossos conselheiros e eles vão trazer alguns alunos de mestrado para entrar na empresa também. Porque quem são esses caras de Uberlândia aí que estão querendo vender coisa e tal, que ninguém conhece aqui no mercado de São Paulo? Então, agora não, agora tem professor PhD da USP, professor PhD da Unicamp, que estão juntos. E a gente vendeu o nosso primeiro projeto para o Banespa Santander dessa forma, né? Com os professores na mesa, sentando lá com o Banespa Santander. E aí a gente conseguiu, na época, vender o primeiro teclado virtual para o Banespa Santander, porque na época o hacker estava capturando o teclado físico. E a gente vendeu lá um teclado virtual que tinha letras e números. Até então, o único teclado do Brasil só tinha números. A gente fez um teclado que tinha letra, números, tinha uma série de sofisticações ali dessa forma, né? Então, a gente conseguiu... Nosso primeiro cliente foi um dos maiores bancos do Brasil e a gente tinha um teclado super sofisticado para a época dessa forma, graças ao conselho, né? Que como foi meio que um fiador da gente ali para a empresa começar. Agora pensando assim, em infraestrutura para startup, né? Então nessa época, e depois a gente vai falar, você foi para o Vale do Silício e tal. Sim. O que você vê de diferença assim, nesses 16, 18 anos que se passaram? O que mudou, né? O que era, você falou que era raiz na época, né? E hoje é facilidade. Como é que mudou qual foi a evolução que teve durante esse tempo? Então, isso é muito gratificante nesse sentido, né, hoje, porque eu acho que, primeiro, toda essa coisa da inovação, né, essa coisa, Steve Jobs, hoje Musk, e todas essas coisas que aconteceram, que vem acontecendo no mundo nesses últimos 20 anos, eu diria, toda essa valorização da tecnologia, o boom lá do Silicon Valley, de todas as big techs que surgiram, Facebook, Google e tal, isso mudou mundialmente toda a percepção sobre a tecnologia como um todo, né? Do meu ponto de vista, e a valorização da percepção do que as empresas de tecnologia podem fazer, da coisa da disrupção, da valorização desses empreendedores, das histórias de sucesso, de olhar com outros olhos para o empreendedor. E quando você vê hoje todas essas iniciativas de todos os grandes bancos hoje, por exemplo, que tem todos apoiam, tem iniciativas de fomento a empreendedorismo, né? Quer dizer, tendo lá as suas estruturas de inovação, fazendo aceleradoras então, tudo isso mudou drasticamente, né? Quer dizer, tem apoio à inovação. Ninguém olhava com esses olhos. Então, assim, eu não posso dizer aqui, até para não ser indelicado e tal, mas a forma como a gente era tratado lá no início dos anos 2000, né? A forma indelicada como a gente era recebido, era percebido. Porque a cultura do brasileiro lá atrás era assim, onde é que o seu produto está funcionando, né? Primeiro era sempre uma coisa assim, né, de querer saber quem já usava o seu produto, né? Sempre uma percepção de referência. Quem está por trás de você, né? Qual é a solidez da sua empresa? Sempre tinha um checklist de exigências que matava qualquer empreendedor, né?
porque a barra de exigência sempre era muito alta. Então, a não ser que você tivesse alguém muito poderoso por trás, né, era muito difícil, no começo, às vezes, romper essas barreiras, né? E você tinha alguns fundos setoriais ali tentando fazer um venture capital, fazer algumas coisas. Então, assim, não era impossível, afinal, tem tantas histórias de sucesso aí, mas era muito mais difícil. Então, assim, esse ecossistema hoje todo mudou. Hoje, pô, todo mundo quer ser investidor anjo, todo mundo quer ter portfólio, todo mundo quer apoiar. Existe uma receptividade muito grande para isso. E eu nunca vou esquecer, acho que em 2002 ou 2003, uma das minhas primeiras viagens para os Estados Unidos, eu estava interessado no tema de certificação digital e eu fui conhecer uma empresa lá em Houston, e que para mim representava muito essa questão da diferença de mentalidade, né? E aí a gente estava interessado nesse tema de certificação digital e tal, e a gente tinha um pessoal de pesquisa dentro da minha empresa, esses caras identificaram essa empresa. Ó, cara, Carlos, vai conversar com esses caras, que eles têm um produto aí que eu acho que é o melhor do mercado, vamos ver se a gente faz uma parceria com eles e tal. Aí eu desci do avião junto com o meu cara de alianças e canais e vamos visitar esse cara. Descemos à noite lá e o CEO me recebeu, junto com o Fabiano, que era o meu cara de alianças, e à noite mesmo a gente desceu lá no escritório dele e aí o cara me recebeu aquele estilo mesmo de empreendedor americano, né? O cara, ele abria as gavetas, a documentação estava toda em papel, todo riscado de caneta, fio para tudo que era lado. Quer dizer, uma empresa toda bagunçada, assim, aquela coisa que não... coisa quase garagem, né? Só que a grande diferença era o seguinte, a empresa que era aquela bagunça, aquela coisa, o cara simplesmente tinha vendido para o Walmart. O primeiro cliente dele era o Walmart. Porque lá os caras pegam para testar o produto, eles não estão preocupados qual a história do cara, para quem ele já vendeu, qual é o porte dele. Simplesmente os caras lá de tecnologia do Walmart pegaram o produto, fizeram uma POC, gostaram e compraram o produto. Então, assim, cara, o cara ficava compilando o código na nossa frente. Qual a documentação? Ele puxava da gaveta, o negócio cheio de risco de caneta para mostrar para a gente o que era né, a documentação do produto. Então, assim, uma coisa que aqui no Brasil, cara, para a gente montar a nossa empresa, a gente teve de alugar ali meio andar na Berrine, comprar uns móveis tudo bonitinho para levar o cliente lá, porque senão o cliente não quer comprar, entendeu? Ele precisa que você mostre uma certa cara de empresa organizada, senão o cara achava que você, sabe, não tinha competência para vender para o banco tal, sabe? Se você não tinha uma condição mínima apresentável. Então, essa era muito a realidade do passado, né? Hoje, acho que a coisa já mudou bastante, né? E aí você comentou que estava numa grande empresa de varejo, né? Uberlândia, né? Sim. E era o diretor de tecnologia. Sim. E você sai de lá para montar uma startup, tudo bem, meio que financiada até pelo dono da outra empresa e tudo mais. Mas assim, primeira pergunta, que medo que você tinha antes de dar esse passo, né? E aí depois, então assim, 6 meses antes, né? Que medo que você tinha antes de dar o passo, e depois que você fez essa transição, né? O que você percebeu que era totalmente diferente do que você esperava, para bem ou para ruim? Jorge, foi um grande aprendizado, né? Eu acho que, primeiro eu sempre digo isso quando eu compartilho minhas experiências, que você só cresce dando um passo maior do que a sua perna, né? Assim, você precisa sempre ser ousado, né? Você não cresce andando de lado ou só fazendo aquilo que você tem absoluta segurança, né? Se você só andar, fizer um movimento quando você tem absolutamente segurança do que eu vou fazer, eu já domino completamente, a sua jornada vai durar 3, 4, 5 vezes mais tempo do que o necessário. Você sempre tende, do meu ponto de vista, né? As pessoas podem divergir tranquilamente, mas eu sempre acho que a gente tende de assumir desafios um pouco além do que a gente é assim que a gente cresce, no meu ponto de vista, né? Assumindo desafios que estão um pouco acima do que a gente faz no momento. Agora, quando a gente faz isso, cara, é aquele frio na espinha, é aquele sentimento de insegurança, né? Várias vezes você se pergunta, cara, será que realmente eu sou essa pessoa, né? Eu deveria estar aqui, eu sou o cara certo e tal.
Muitas vezes, até hoje, né, tem vários amigos que quando são promovidos, às vezes pede aconselhamento e fala, Carlos, eu tô com a síndrome do impostor, não sei o que. Eu falo, cara, super normal, já senti várias vezes na minha vida e tal. E faz parte do processo, né? Tem algum momento quando você dá esse passo, né, maior, assim, do que você estava preparado em um determinado momento, você tem os seus momentos de insegurança, né? Esse caso, por exemplo, eu era um gerente de tecnologia, um CIO, como chamava na época, né? E me tornei um CEO. Cara, não tinha preparo nenhum para ser um CEO, né? Tudo bem, era uma startup, mas não é. Como a gente teve um investidor, a gente começou já grande. A empresa já estava, certo momento, já estava com 40 pessoas e tal. Então, assim, já tinha todas as áreas, tinha marketing, tinha RH, tinha 3 áreas, tinha área de consultoria, área de infraestrutura, desenvolvimento de produtos, comercial, um monte de coisa que eu não estava habituado a lidar com essa atividade, a lidar com a parte de tecnologia, mas não com todas essas áreas. Eu tinha de cuidado financeiro, contabilidade, falar com N coisas, fazer coisas internacionais, enfim, com um monte de coisa que não era minha zona, tá totalmente fora da minha zona de conforto. Então, óbvio que na hora lidar com várias coisas, com questões internas, egos, vaidades, em situações que eu absolutamente não estava preparado para aquilo. Mas nessas horas que você cresce, se desenvolve e tal. Mas as inseguranças batem, né, normalmente diante dessa situação. O que eu acho assim, de aprendizado, né? E hoje, por exemplo, aí de novo vem um pouco essa história de conselhos e tal, e a gente está um pouco nesse ecossistema também. Hoje eu já recomendo muito que faz falta, por exemplo, um conselho consultivo. Eu montei lá aquele conselho que era um conselho técnico, ali ele servia só para orientar produtos, né? Era um monte de professor de tecnologia que conseguia discutir produtos de segurança, mas nenhum deles tinha capacidade de me orientar, por exemplo, do ponto de vista de negócio. Uhum. Eu tinha um investidor que era não profissional, que não entendia nada de investimento, só sabia botar o dinheiro lá na empresa. Mas não entendia nada do negócio e também não entendia nada de como profissionalizar a empresa. Então, nessa hora, você sente a famosa questão da solidão, né, da tomada de decisão, de você não ter com quem compartilhar, de você não tem quem te orientar. Então, muitas vezes, você tem momentos de estresse muito grande, de insegurança, de coisas que são naturais, são dores do crescimento, são momentos, e óbvio, quando você pensa em perspectiva, você vê que, né, tem coisas que você poderia, deveria talvez ter tomado decisões diferentes por falta de maturidade. Em alguns momentos você talvez não tenha, no meu caso, talvez não tenha tomado as melhores decisões, mas fazem parte do aprendizado, né? Por isso que a cultura do empreendedorismo diz que é isso mesmo. Você tem de fazer, aprender com os erros para na próxima fazer da forma correta, né? E você tinha quantos anos na época? Então, eu estava com 33 anos, né? 33 anos. 33 anos. E aí essa empresa, o que aconteceu com ela? Então, depois de 6 anos, a gente teve divergências com relação à continuidade do modelo dela. Enfim, chegou o investidor principal, quis fazer... enfim, primeiro ponto, né? Depois de 6 anos, a gente não tinha conseguido dar retorno para o investidor, né? A gente fez produtos inovadores para a época. A gente fez o primeiro OTP no celular, a gente fez o primeiro, sabe, essa solução onde você blinda você blinda o browser para que não haja nenhum tipo de fraude quando você está usando o Internet Bank. A gente fez um monte de produtos à frente do nosso tempo, mas que... O OTP é a segunda camada de segurança, o né? OTP é aquela senha que você recebe no celular, né? O token, né? Só que a gente fez aquilo numa época que não existia Android, por exemplo. Os celulares não eram padronizados, então você tinha que ter uma versão para cada tipo de celular. Então a gente fez aquilo em 2002, quando, enfim, era praticamente impossível aquele produto ser comercialmente viável naquela época. Então, muito à frente do tempo, né? Quando a gente criou o produto que depois, hoje em dia, a grande empresa que criou na mesma época e terminou
Vingando, que é o produto daquela empresa de Brasília chamada Gás, que foi comprada depois pela Procomp, que é o Guardião. A gente fez um produto similar, que é esse que baixa, que tem até hoje, né? Que você baixa no seu notebook se você quiser transacionar no Internet Bank. A gente fez um produto similar que chamava Sniper, que era usado pelo Santander, que era usado pelo Bank Boston, enfim, por alguns. O Bank Boston usava, na verdade, algumas bibliotecas. Foi usado pelo Banrisul, por alguns bancos de mercado aí, que utilizavam o nosso produto, que fazia a mesma coisa, mas a gente tinha uma visão muito mais sofisticada para o produto. A gente queria fazer uma blindagem, uma coisa que nenhum hacker conseguisse quebrar. A gente era muito idealista ali, né, de tentar fazer coisas muito mais sofisticadas. E aí vem algum dos erros estratégicos, né? A gente queria fazer os melhores produtos, os inquebráveis, os produtos... querer fazer mais de um produto simultaneamente. Aí são alguns erros estratégicos, né? Em vez de focar num só produto, fazer mais de um ao mesmo tempo. E aí, quando você pensa em perspectiva, você vê alguns erros estratégicos nesse sentido, né? Mas aí, só para responder a sua pergunta, ao final de 6 anos, sem ter dado resultado efetivamente, o investidor procurou um outro investidor e quis fazer uma consolidação de empresas de segurança no mercado, juntar com outras empresas. A gente discordou na época do modelo, saímos e ele seguiu nesse modelo, fazendo essa consolidação que não deu certo. Então, nós saímos fora da empresa, eu e meu sócio. E foi aí um pouco onde começa uma outra fase da minha vida, que é onde nós nos encontramos, por exemplo, que é quando eu resolvi aprender um pouco com empresas consolidadas de mercado, né? Onde eu vou trabalhar em grandes consultorias, onde eu vou trabalhar em empresas de renome para mudar um pouco o foco da minha carreira, de, vou então aprender com quem está dando certo aí, para eu entender um pouco por dentro do sistema o que é que essas grandes consultorias, essas grandes empresas de segurança fazem, como é que funciona, para entender um pouco aí de dentro. Quem sabe eu posso ser um empreendedor dentro de uma grande empresa, né? Que é um pouco dos convites que eu recebi nesses processos. E aí, você falando assim, no início você comentou que esse é um tema que não se aprendia em lugar nenhum. Sim, segurança. Então aprendeu na prática, né? Na prática. Aí o que muda? E aí você vai tentando, vai ganhando experiência e tal. O que muda quando você vai para uma grande consultoria internacional que está em todos os países, tem um volume grande de clientes, e continua sendo assim ou muda o contexto? Como é que é numa empresa dessa? Olha, quando a gente pensa numa grande consultoria internacional, a primeira coisa que me fascinou, né, é essa coisa do acesso à base de conhecimentos, né? Eu me lembro que, pegar o caso da empresa que nós trabalhamos juntos, primeiro grande... Na minha chegada lá, a primeira coisa que me deslumbrou assim foi a possibilidade de ter acesso a qualquer projeto, qualquer tema de segurança. Eu conseguia ver projetos implementados no mundo inteiro instantaneamente e ver. Então, se algum cliente aqui no Brasil me demandava determinado tipo de necessidade de projeto de segurança, eu conseguia ali num clique achar um projeto similar implementado em qualquer lugar do mundo, né? E eu via a metodologia, via como é que ele foi implementado, os deliverables. Muitas vezes eu tinha até já a forma de estimar o tempo daquele projeto. Então isso para mim me fascinou de cara, assim, né? Quer dizer, eu comecei a me sentir muito poderoso num certo sentido. Qualquer projeto eu consigo entregar num certo sentido, porque eu tenho referências globais aqui, né? Eu lembro que até o primeiro projeto, eu ganhei um projeto no meu primeiro mês lá, e que foi uma situação dessa. Era uma empresa do mercado financeiro, eles queriam fazer um determinado projeto, era um projeto que eu nunca tinha entregue até então, mas a gente rapidamente conseguiu identificar globalmente um projeto similar, e eu consegui ver os exemplos de como é que os caras tocavam um projeto como aquele, e me inspirei naquilo para fazer a nossa proposta aqui. A gente ganhou, concorreu com a IBM, ganhamos e tal. E, beleza. Então, assim, realmente você tinha... Porque até então, para mim, o mundo era muito artesanal, né? Quer dizer, você pegava, o cara vinha com a demanda, se aquilo não tinha, a gente ia fabricar como é que fazia determinada coisa. Então, de repente, você tinha acesso a uma base de conhecimento, assim, gigantesca de
colaborativa, né? Quer dizer, é um cara, sei lá, na Holanda que fez aquilo com a equipe dele e você tinha acesso àquela informação. Então, essa coisa da base internacional, da base de conhecimento colaborativo internacional, é uma coisa muito legal, né? Isso eu acho que é uma das maiores virtudes de você trabalhar numa grande consultoria internacional, né? Mas deixa eu entender então um pouco aqui, estou fazendo aqui o desenho mental, né? Tá. Então você é um cara de TI, né? No mundo de TI, ainda com TI era bastante rústico, né? Sim. Aí você se apaixona por toda a parte de segurança de informação, cyber e tudo mais, cria um produto, esse produto aparentemente é um produto inovador, várias tecnologias, etc. e tal, monta uma startup e foca na construção desse produto. Aí eu entendi, poxa, mas não tinha maturidade, não técnica, mas a maturidade para tocar todas as atividades que um CEO deveria estar tocando e tudo mais, né? Aí tem um momento aí que vocês tomam um rumo diferente, você vai para uma empresa agora de consultoria especializada no tema de cyber, com acesso a dezenas ou talvez centenas de casos de usos, né, para segurança. E aí, por que você não ficou? Por que você saiu de lá? Eu sei porque a gente estava junto, né? Sim. Você saiu de lá e foi para o Vale do Silício. O que aconteceu com você? Não, aí é uma história bem mais longa e tem vários fatores aí que intervêm nessa questão, né? Porque aí a gente tem de olhar o contexto como um todo, né? Tudo tem pontos positivos, pontos negativos, né? Eu estou falando de um dos maiores prós da coisa, né? Que é o fato de acesso a essa base de conhecimento maravilhosa. Isso é um ponto extremamente positivo. Por outro lado, esse meu lado empreendedor, porque o principal convite que eu recebi quando eu entrei lá era essa coisa o que o gringo chama do entrepreneurship, né? Ou seja, venha empreender internamente e tal. Então você pensa lá no primeiro momento, assim, eu sou um cara mais, aí de novo, é perfil de profissional, etc, né? É como cada um se sente à vontade em cada ambiente. Ônus e bônus de cada uma das coisas. Quando você vai para empresas, né, grandes empresas americanas, internacionais, multinacionais, você tem, por outro lado, uma série de amarras, né? Você tem de dançar conforme a música daquelas estruturas. E aquelas estruturas ao mesmo tempo, essa coisa de que você vai ter liberdade de fazer do seu jeito, empreender como você quer, não é bem verdade, né? Você não tem essa flexibilidade, você não tem essa liberdade, você tem de submeter a um conjunto de regras, existe um monte de decisões que são tomadas de fora para dentro, que você não tem absolutamente nenhum controle, muda tudo completamente de forma inesperada. Então, de um belo dia, a sua estrutura mudou completamente, a sua área deixou de existir e foi, enfim, no último momento lá, a área de segurança simplesmente acabou e foi para baixo da área de infraestrutura. Então, assim, umas coisas meio absurdas, né? Então, só para citar um exemplo, assim, num belo dia, a sua área não existe mais, agora você fica aqui embaixo da área de infraestrutura e fica aí e acabou, entendeu? Você agora é um apêndice da área de infraestrutura. Como assim, cara? E o time de segurança não existe mais? Não, fica aí até que vem uma nova reestruturação, sei lá quando, e essa coisa vai ser resolvida, sei lá, em 6 meses, 1 ano, 2 anos. Para citar um exemplo, né? Mas o principal questão que eu vejo, assim, num certo sentido, você tem que submeter a uma série de regras e formatos, etc., que não batiam muito com o meu estilo de ser, né? Com as coisas que eu entendia e que eu gostaria de fazer. Então, eu nunca tive a liberdade que eu gostaria de ter tido para montar a minha equipe do jeito que eu gostaria de ter montado, para ter implementado o meu plano de trabalho da forma que eu gostaria de ter implementado,
Mas assim, não é culpa de ninguém, é culpa do sistema, da forma como funciona, das regras, das travas que a empresa tem, de uma série de coisas. Então, enfim, ou você joga aquele jogo da forma como ele é, ou você é um peixe fora daquele aquário. E é isso que eu me senti depois de 4. Assim, esse aquário, eu não sou o peixe desse aquário aqui, entendeu? Eu sou o cisne negro aqui com esse monte de cisne branco aqui, enfim, eu não pertenço a essa tribo aqui, entendeu? Agora você vê que pegamos aqui 2 momentos, né? Então você estava lá no mundo corporativo também, né? CIO e tudo mais, né? E aí você sai de uma empresa corporativa para empreender, mas assim, com todo o aparato aqui, pelo menos uma rede, né, de salvação, né? Porque é o próprio dono ali fazendo aporte e tal, né? Exato. Agora, eu entendo que quando você foi para o Vale do Silício, você larga uma das maiores empresas de consultoria do mundo, consultoria e tecnologia do mundo, né? E vai para o Vale do Silício, você não tinha nada em vista, né? Nada, absolutamente nada. Como é que foi? E como é que foi isso quando você compara esses 2 processos decisórios, né? O que você tomou antes, que era mais jovem, né? E foi criar a tua primeira startup. E esse segundo, que você nem sabia o que você ia criar. Como é que foi? Qual a diferença desses momentos? Não, Jorge, assim, eu sou um cara muito intuitivo, né? E eu até assisti o podcast do Dorival Dourado e ele falou algumas vezes sobre isso. E assim, absolutamente eu não recomendo muito dos meus processos decisivos para ninguém, né? Porque as pessoas sempre seguindo as coisas de carreira, né? Sempre você só deve dar um passo, absolutamente já engatilhado, outra coisa. Primeiro assim, eu nunca fui demitido de nenhuma empresa, eu sempre pedi demissão, sempre saí, sempre... E eu acho assim, você tem que ter muito autoconfiança em você, em acreditar que você pode tomar passos na sua vida, porque você, enfim, você tem de se perceber como profissional, saber a sua bagagem, a sua capacidade, acreditar em você e acreditar que você tem capacidade de se reinventar e escolher novos caminhos. Quando eu tomei essa decisão, e imagina o que você falou, eu simplesmente, a empresa lançou um PDV e eu decidi, eu quero entrar nesse PDV. Meu chefe falou, você está maluco, esse PDV é para quem tem 30 anos de casa, nesse caso da consultoria lá. E você tem 4 para 5 anos aqui, o que você vai fazendo esse PDV? Ele falou, não, eu quero esse PDV, eu não estou satisfeito, eu quero mudar os rumos da minha carreira e eu quero aderir a esse PDV. O legal é que os gringos, provavelmente o meu chefe gringo que eu tinha lá na Holanda, eu falei, cara, eu não estou feliz, eu quero aderir a esse PDV, me deixe sair. E aí eles são muito sensíveis nessa questão e concordou, então o chefe aqui no Brasil concordou também e eu fui embora no PDV. Quando eu tomei a decisão, porque o programa foi lançado, e quando eu vi o programa na tela do computador, eu tomei a decisão. Então, assim... Só PDV é plano de demissão voluntária, né? Então assim, você pede para aderir ao plano, você abre mão de alguns direitos que você tem, mas você tem uma série de regalias também que a empresa oferece. Exato. Né? Então, assim, por que eu vi que aquilo era uma oportunidade? Porque, assim, pedir a demissão pura e simples, abrindo mão de todos os direitos, é um pouco mais complicado. O PDV ele te dá algumas vantagens, né? Ele te dá lá um seguro médico por 6 meses, ele te dá, você não perde o teu FGTS, enfim, tem algumas regalias. E ele também tem um prazo de aceitação curto lá, você tem que decidir em 30 dias. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, isso é a minha porta de saída. Isso é a minha porta de saída. Então, eu tomei a decisão. Então, logo eu li aquele negócio, foi 24 horas. Minha mulher quase me matou. Porque, assim, eu não perguntei, eu comuniquei, né? Eu disse, eu vou fazer. Não, você tá louca. Minha mulher ligou para minha mãe. Não sei. Minha mãe, meu filho, você tá maluco. Aquelas coisas assim. E aí, ir para o Vale do Silício foi também uma decisão nesse nível. Bom, vou falar, e agora, o que você vai? Não, eu vou para o Vale do Silício. Cara, mas o que você vai fazer no Vale do Silício? Então, assim, eu não tinha plano estruturado nenhum e tal, e as coisas foram se atropelando, assim, né? Então, vou sair e tal, e o que você vai fazer? Não, eu vou para São Francisco. Mas você vai fazer o quê em São Francisco? Você não tem absolutamente nada estruturado. E as coisas foram acontecendo e foram dando certo. Então, assim, tanto que eu fui para São Francisco, e eu não tinha absolutamente nada estruturado. E no entanto, eu cheguei lá e ver como as coisas, como o universo, às vezes conspira favoravelmente, né? Eu encontrei um velho amigo, esse cara estava conectado num ecossistema super legal,
me apresentou, o governo brasileiro estava com a iniciativa lá, através da Apex. A Apex tinha alugado no Rocket Space lá meio andar só para empreendedores, o negócio estava às moscas, não tinha ninguém usando, eu já consegui usar gratuitamente o espaço lá da Apex para ficar lá. Então só tinha 2 empresas brasileiras usando, então eu conseguia usar o espaço da Apex lá para trabalhar, para fazer as coisas. Me conectei com o pessoal lá do Silicon House. Enfim, comecei a fazer, todas as coisas começaram a acontecer durante aquele período sem absolutamente nada programado, entendeu? Desembarquei lá sem nada, sem nada programado, cheguei com a cara e a coragem, assim, para me conectar, para procurar pessoas. Então, assim, um amigo falou, cara, fala com esse cara que está aí, fala com aquele outro, tal, tal. E as coisas foram acontecendo, né? E aí você vai, visita aquela empresa. Aí me conectei lá com a MAC 37, com a aceleradora. Aí vai visitar lá, vai ver os pitches, vai ver como os caras funcionam. Fala com esse cara que é de um fundo de investimento. Enfim, aí você vai e as coisas vão acontecendo e dessa forma. Então, por isso que eu digo, não recomendo para ninguém. Não é desse jeito que se deve ir, que se deve fazer, mas eu sou muito intuitivo, num certo sentido. Isso não acho que seja, enfim, é o jeito de ser de cada um, né? Não acho que é o recomendável, não acho que as pessoas devam fazer desse jeito. Mas eu sou assim e funcionou, tá? Não é fórmula para ninguém. Mas sabe que a gente entrevista muitas pessoas, né? E é um padrão que está bem claro, assim, né? Que chega uma hora que você chega num ponto da sua carreira corporativa que está faltando alguma coisa. Exato. Isso que está faltando, as empresas corporativas às vezes não conseguem entregar, né? Um desafio, né? Exato. Às vezes é mais o desafio do que a parte Exato. financeira. Exato. E aí você tem esse momento onde, deixa eu procurar aqui que eu vou fazer. Exato. E aí conecta com aquela coisa também, Jorge, que é o tal do propósito, né? Eu lembro que um dos primeiros, até quando eu estava lá com o pessoal da Silicon House, até um dos trabalhos, lá uma das discussões que eu tive com a Andréia e com o Robson lá, já tinha a ver com esse negócio de capitalismo consciente e tal, com propósito e tudo, que na essência era isso, né, o que eu estava buscando, né? Eu estava buscando, no fundo, uma coisa que me conectasse mais com o que eu estava fazendo e que por trás do que eu estivesse fazendo, né, que tinha a ver com isso. Primeiro, eu precisava de uma certa liberdade para fazer do jeito que eu acreditasse. E outro, isso tinha de estar sincronizado também com coisas que tivessem a ver com os meus valores, com as coisas que eu acreditasse, com as coisas que me motivavam. Buscar trabalhar com gente que... escolher as pessoas que estariam ao meu lado, pessoas que me energizavam, que geravam muito esse ecossistema motivador de se trabalhar, e não as pessoas que você é obrigado a trabalhar pelas circunstâncias onde você está. Então eu cheguei num momento da minha vida ali que eu achava que eu já conseguia selecionar todas essas coisas, né? Eu quero trabalhar com gente que eu já posso escolher os meus parceiros de trabalho, já posso me dedicar às coisas que eu gosto, eu já posso me conectar com as coisas que eu acho que fazem mais sentido, que é isso que eu estou fazendo nesses últimos 5, 6 anos, né? Uhum. Então, assim, hoje eu trabalho, porque nessas grandes consultorias, você sabe disso, elas sugam até a última gota de sangue, você trabalha muito, muito, muito. Hoje eu trabalho a mesma intensidade, mas eu não sofro de estresse, cara, não sofro de estresse. E antes você trabalhava, mas muito estressado, muito... sabe, com um sentimento, assim, com aquela coisa muito mais pesada. Hoje eu trabalho a mesma quantidade com muito mais leveza, né? Com muito mais leveza, com muito mais prazer. Então, assim, hoje, o fato de trabalhar muito não pesa, né? Uhum. Não pesa tanto. E no Vale do Silício foi um sabático, né? Foi um sabático. E aí, quando você volta para o Brasil, o que você traz desse sabático? Então, eu trouxe vários aprendizados, né? Primeiro, assim, ele teve uma questão pessoal muito forte de reconexão com muitos valores fundamentais da minha vida, porque não foi uma coisa só voltada para o trabalho, né? Foi uma coisa voltada também para questões pessoais. Modifiquei muita coisa na minha vida. E isso, assim, aqui é uma coisa sobre carreiras e negócio, mas
Isso impactou profundamente minha vida, inclusive minha vida pessoal. Então, enfim, que o foco não é falar da vida pessoal, né? Mas, assim, isso gerou transformações enormes, inclusive na minha vida pessoal. Mas teve muito essa coisa desse período me reconectar com muitos valores fundamentais meus, né? Eu consegui, nesse período, revisitar lá a minha história, toda a minha história de vida, né? Me reconectar com... Até porque lá no Vale também, algumas coisas legais, assim, eu pude conviver com pessoas muito mais jovens do que eu, né? Porque você tem ali um universo, me conectei com estudantes brasileiros que estavam lá também, porque eu fiquei, por exemplo, num hotel de mochileiros lá, né? Porque até não queria gastar muito dinheiro e tal, fiquei num hotel que tinha um monte de uma galera mesmo, tava lá fazendo curso de inglês, falando um monte de coisa, então assim, eu andava com a galera que tinha metade da minha idade, né, e tal. Então, assim, foi muito legal, enfim, né, tive uma experiência O tio da Era Suquita, o né? tio, era o tio. Era o tio Suquita lá. Então, assim, é uma época, assim, que você começa e ficar ali, aqueles 6 meses, sei lá, aquele período ali, desconectado de tudo, sem obrigação de nada, uma coisa que nunca tinha acontecido na minha carreira, né? Quer dizer, esses anos todos só trabalhando, quase sem férias. Uma pessoa que quase nunca tirava férias. Minhas férias eram 2 semanas para visitar a minha família no Nordeste, coisa do gênero. Então, assim, a chance de ficar um tempo pensando sabe, na sua vida, em todas as suas escolhas enfim, fazer coisas que eu não estava habituado a fazer, né? Então tem toda uma reconexão com tudo, você revisitar seus valores, a sua essência, as coisas são mais importantes para você, né? Então é um período extremamente transformador na minha vida em todos os sentidos. A questão profissional, ela ocupa um espaço desse período aí, mas ela não é na sua totalidade, né? Mas se você não tiver uma base, né, você não consegue construir carreira, não consegue construir negócio, né? Exatamente. Por isso que eu sempre recomendo para qualquer pessoa, né, em algum momento da sua trajetória aí, que você realmente tire um período, né? Eu acho que até muitas empresas hoje, cada vez mais, incentivam também que você faça essas paradas, né? Para você se dedicar a algum projeto de qualquer natureza, onde você possa, enfim, se conectar, seja através de algum projeto social, de qualquer nada. Enfim, que você escolha alguma coisa onde você se desconecte um pouco, né? Dessa loucura em que a gente vive, né? Dessa intensidade que a gente vive, voltado para as coisas, e de fato pare para pensar aí, enfim, né, e reavaliar muitas coisas. E agora, recapitulando, agora você tem a sua consultoria, né? Você é, de novo, né, o CEO de um negócio, Sim, tem, pelo que você estava descrevendo, tem uma parte, uma similaridade com startup também, né? sim, Porque sim. apesar de prestar serviço, está muito focado nessa parte digital, né? Então, pelo menos tangencia, né, essa questão escalável e tudo mais. Sim. Como é que você faz agora, se você pegar toda essa bagagem de vida e tal, você comparar também a experiência que você teve na primeira startup, que você também era o CEO, com 33 anos, sem solitário, sem experiência, e hoje, né? O que mudou e o que, se você fosse hoje dar um conselho para aquele Carlos lá dos 33 anos, o que você daria de conselho para ele? Primeiro, assim, eu acho que eu amadureci bastante, né? E eu acho que essa é uma diferença muito grande. Nesse ponto de vista, né? Fazendo a coisa comparativa de antes e depois, eu acho que já começa daí, quer dizer, na hora que eu monto essa empresa hoje, em comparação com a empresa de antes, quando eu te digo assim que já começa na seleção das pessoas, já começa na identificação dos valores, dos princípios que norteia, do propósito, já uma preocupação muito grande em ser mais seletivos, em identificar o foco da empresa, em tentar ao máximo
se cercar de coisas que eu entendo que não deram certo na experiência anterior. Então, assim, eu consigo revisitar aquela pessoa lá de 20 anos atrás, né? E olhar para tudo aquilo que ele passou, né? Que o Carlos de 20 anos atrás passou e conseguir corrigir várias rotas ali e evitar várias situações ali que não funcionaram bem. Então, a primeira tem muito a ver com isso, com equipe, com foco, com desenho, estratégia, valores, uma série de coisas, saber melhor o que se quer, evitar dispersões, distrações, coisas que não são as coisas mais importantes. Enfim, é um pouco isso, né? Não sair muito da rota. Acho que são o que eu acho que é interessante, assim, né? Que até no começo a gente foi falando muito, né? É uma área extremamente técnica, né? Sim. Aí quando você faz essa retrospectiva, né? Você está vendo que os aspectos que fazem diferença são exatamente os outros, né? Soft skill sim. E essa maturidade profissional, né? Não, sensacional, sim. Acho que uma bela aula aqui. Carlos, se alguém quiser te encontrar, onde que te encontra? Como é que... Bom, me encontra nas redes sociais, né? Quer dizer, eu estou no LinkedIn, Carlos Alberto Costa, né? As pessoas podem estar me acessando, principalmente através do LinkedIn. Podem me acessar através do meu e-mail, carlos.alberto@jcadvisor.com.br, que é o meu e-mail corporativo aí também. Também estou também estou aí no Instagram, mas é fechado, tem que pedir aí para conectar, né? Não é aberto aí, mas é o Calberto Costa lá, pode pedir para acessar. Enfim, estou à disposição aí para a gente conversar. Muito bom, muito bom. Então, assim, para você que está acompanhando aqui Carreiras e Negócios, começa a perceber um pouco essa construção, né? E às vezes você começa muito mais forte na questão técnica, né? A gente começou com uma pergunta: o que vale mais a pena? Empreender, ir para o mundo corporativo, ir para o mundo de consultoria, e você vê que o Carlos passou pelo menos 2 vezes por cada jornada dessas, momentos diferentes, e você começa a capturar e perceber um pouco, né, o que falta, e às vezes o que falta não está nem lá na empresa que você está, né, mas está muito mais dentro da gente. A gente sempre, quando vai avaliar, você pensa às vezes muito a empresa, eu falei, eu tenho lá o guia do executivo demitido, sim, mas assim, não é a empresa que te demite, é você que se demite, né? E isso é super interessante, né? Você vê um pouco desse paralelo. Então aqui tá aqui uma aula aqui de trajetória, né? De trajetória de carreira. Fica aí, compartilha com o que você acha que pode aprender, compartilha com teus colegas que estão aí no mundo corporativo, estão buscando um propósito, perceber um pouco dessa lição, desse aprendizado. E se você não segue a gente no canal, segue. E muito obrigado pela sua audiência, muito sucesso.